Seja bem-vindo ao Clube Neo, o podcast onde propósito e performance se encontram. Aqui a gente conversa com profissionais que fazem a diferença, não só pelos cargos que ocupam, mas pela forma como enxergam, sentem e conduzem o que fazem. Gente que está liderando, transformando e deixando um legado real no mundo dos negócios. Eu sou Sheila Nandelli, apresentadora com mais de 10 anos de experiência na imprensa e também especialista no mercado imobiliário. Eu sou a Ellen Cardoso, CEO da NEL, tenho mais de 15 anos de atuação no mercado, sou especialista em marketing e a maga dos eventos corporativos. E juntas conduzimos conversas que revelam o que realmente sustenta grandes lideranças, clareza, coragem e presença. E já quero agradecer a parceria com Wagner Dioli, da Wagner Dioli Studio, que é o responsável pela direção de TV aqui no estúdio. Nesse episódio, vamos falar sobre um universo que mistura criatividade, estratégia e execução em grande escala. O mundo dos eventos, estandes e experiências de marca. Nosso convidado é o Marcelo Chacon, CEO da Ceno2Go e da Atmo, empresas especializadas em cenografia, projetos 3D, arquitetura e produção para eventos, convenções e estandes que transformam a presença de marcas em experiências memoráveis. Por trás de grandes feiras e eventos corporativos, existe um trabalho intenso de planejamento, criação e infraestrutura. E é sobre esses bastidores que vamos conversar hoje. Marcelo, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, Marcelo. Eu que agradeço. Bom, vamos começar aqui já com perguntas sobre a sua trajetória. E a primeira pergunta, Marcelo, que a gente quer saber como que começou a sua trajetória no mercado de cenografia e eventos. Bom, eu estou no mercado há 28 anos, tá? Na parte de cenografia há 18 anos, mais ou menos. Tá? Eu trabalho na parte comercial e gostaria muito de ter começado antes a ter minha própria empresa, tal, mas você fica naquela zona de conforto. Sim. Aí veio a pandemia. E aí eu fui obrigado a ter que assumir uma empresa, porque todas as empresas que eu trabalhava estavam fechando e parando. E meus clientes estavam me procurando, querendo uma ajuda, um auxílio. Eu falei, bom, vai ser o momento, agora não vou ter como escapar. E foi onde eu voltei para o mercado. E voltando, a gente ficou em 2000 2020, 2021, coisas bem menores, né? Mais no digital. Aí no 22 e 23 teve o boom. Aí voltou com tudo, só que, e graças a Deus, a gente já estava mais estruturado. Porque conforme como não tinha demanda, a mão de obra sobrou. E eu contratei essa mão de obra. Eu segurei essa mão de obra. Então a pandemia para mim, no meu caso, foi um carro, assim, foi super positivo. O lado profissional foi bom, né? Exatamente. E daí você conseguiu a mão de obra, os clientes E tudo, ali. e a coragem mesmo de retomar e sair da zona de conforto. Porque talvez se não fosse a pandemia, você Não, eu estava na zona de conforto ainda. E assim, pelo que a gente sabe sobre a sua empresa, você é bem conhecido no mercado, né? Sim, Tanto sim. pela entrega, pelo comercial, então foi muito fácil, né? Não digo fácil, desculpa até, mas foi muito rápido você conseguir assumir aí a sua própria empresa no sentido de entregar o que você sempre entregou, mas antes de uma outra forma, Exatamente, né? exatamente. Porque aí já nasceu grande, vamos falar assim. Porque eu já Sim. tinha o contato comercial e esse network junto com os clientes. Né? Com a Nil. A Nil, por exemplo, a gente já tem esse contato. Então, a confiança é o network. Talvez já é para você estar antes como empresário, você não teve a coragem, a pandemia veio e deu um empurrão. Exatamente, foi exatamente isso. E aí, Marcelo, nesses anos todos que você tem de experiência, o que você sente que mais mudou no mercado? O que mudou foi a parte de tecnologia. Depois da pandemia, entrou muita tecnologia, tá, no mercado. Então, não era só a cenografia em si, só madeira, vamos dizer assim. A cena em si, entrou muita parte de tecnologia, de plataforma, né, de todo esse controle.
Até pela condição de estar disponível no mercado. Que como teve a pandemia, todo mundo direcionou para o digital. Então, todo mundo se preparou para isso, achando que isso ia dominar. Mas não, a gente não perdeu o contato, o evento pessoal. É preciso, É né? preciso. Acabou Tá? O mudando. network, sabe, todo mundo ficou com medo de de acabar, mas só aumentou. O que aconteceu é que eles diminuíram o tamanho dos eventos, profissionalizaram, selecionaram mais as pessoas, O o público, né? público, Aham. tá? Do que pulverizar simplesmente só para expor. Então, aconteceu muito isso. Então, teve o lado digital, né? Que está em todas as camadas de evento, ele está constante. As plataformas, tudo, controle facial, QR Code, tudo. Onde você for, em todos os eventos, ele tá bem presente. Isso foi uma das principais mudanças, né? E de tecnologia, né? Muita tecnologia, muita plataforma. Cada estande, cada cenário um mais incrível que o outro. E é isso que você faz, né, Exato. Marcelo? Você acaba trazendo essa experiência, essa tecnologia para o seu cliente aí, dependendo do tamanho do evento, seja ele pequeno, grande, médio. Então, assim, é muito legal isso, né? Você vê que tudo mudou, né? Depois da pandemia. Trouxe também essa interação do público com a cenografia. É uma experiência realmente, né? E aí, quando o público chega, vê aquele stand lindo, maravilhoso, mas e por trás? E ele nos bastidores? Como que tudo funciona? Então, isso parece simples, né? Porque ele vê tudo aquela coisa linda, maravilhosa, só que tudo tem que ter um link. Porque não adianta ter só um stand que ele não conversa com o brand do cliente, Sim. com o produto do cliente, com quem ele quer atingir no mercado, com o público que ele quer atingir. Então, isso é muito importante, esse estudo. Por isso que eu falo que é muito importante, às vezes, para um cliente, antes de quando ele pensar em entrar numa feira, ele tem que ter alguém por trás, no caso, uma agência. Obrigada. A minha amiga aqui. Porque eles são a cabeça pensante. Não estava combinado, hein, gente? Não, mas é verdade. Porque senão verdade. só entra na feira e não faz acontecer porque não pensou, não planejou. Sim, Exatamente. Sim, Eu atendo alguns clientes direto, tem alguns clientes que a gente atende direto, mas o andamento é muito diferente. É muito diferente, porque a agência é o central de controle. Ela filtra tudo, ela passa, porque o cliente não está habituado a montar um estande todo dia. Então, ela não sabe os trâmites, como funciona, documentação, toda a parte de aprovações, projeto e o time das coisas. Eles acham que as coisas é uma padaria, e não é assim. Sim, Então, verdade. Então tem que ter uma agência por e ainda trás. bem que não é, né? Porque o fato de não ser uma padaria, no bom sentido, Exato. é sinal de que vai ser bem feita, a entrega vai ser bem feita, porque tem um cuidado por trás. Exato, E às exatamente. vezes, assim, até completando o que o Marcelo está falando, o tamanho, o espaço do stand daquele cliente não dá para comportar o que ele imaginou. Então, ele tem uma expectativa muito alta sobre aquilo, porque ele vai pesquisar no Google e quais são os stands que trazem mais retorno, tecnologia, entretenimento, ações para esse stand. Mas, às vezes, eu estou com um stand que eu não consigo colocar isso que ele precisa. Né? Ou por metragem, ou porque ele está é uma ponta de ilha, ou porque ele não, tem, sabe? Então a gente senta junto com o Marcelo e fala assim, olha, a planta é assim, então essa área vai estar fechada, essa área eu preciso de ser construída porque eu vou ter um vizinho do lado. Então é como se fosse uma questão de arquitetura mesmo, Exato, arquitetura. sabe? Então tudo isso é muito importante na hora de você fazer seu projeto, porque mesmo que você faça algo ali lindo no layout, às vezes, quando chega na parte final do projeto, a organização do evento volta falando que aquele projeto não está de acordo. E aí a gente começa um processo todo novamente. Com menos tempo. Com menos tempo. Só que isso acontece muito raramente, tanto com a empresa do Marcelo, quanto a gente como agência coordenando isso,
Por quê? Porque a gente já sabe como é aquela organização. E aquele manual que a gente vai ter, a gente tem com muita antecedência. Então, quando a gente oferece ou layouta, né, um projeto para esse cliente, a gente já vai ali de acordo com o que a gente sabe que vai aprovar de primeira. Sim. Então, tem essa questão também aí eu me coloco um pouco no lugar da empresa do Marcelo, que tem muitas empresas que falam que fazem o projeto, mas não vê o manual, não sabe como é aquela organização, nunca trabalhou naquela feira, e aí na hora da montagem a gente tem um transtorno, que aí eu vou deixar o Marcelo falar um pouquinho. Mas exatamente, foi Não como é, você Má? falou. Porque não é só desenvolver o projeto, você tem que Não. saber o coração da empresa. O que é a empresa? Qual que é o brand dela? São as cores? Qual que é a cara da empresa? Porque você tem empresas de tecnologia, você tem empresas que ela é mais família, ela é mais tradicional, empresas mais engessadas, mas Sim. é o sistema dele, funciona, Claro. entendeu? Então você tem que entender para saber o que realmente eles querem passar, qual o objetivo deles na feira, porque muitos clientes também acontece isso, ele não sabe o objetivo. Assim, Só claro, vai. ele acha que é só a feira, mas ele tem que saber. Aí chega lá, vê o vizinho fazendo uma super ação Isso. e você não fez, a pessoa não fez porque não teve ninguém que direcionasse. Exato. Exatamente, porque não adianta você fazer fez lá várias operações lá dentro, lindo, maravilhoso, e ele não consegue ter uma equipe para coletar os leads, ele não tem o totem para saber para que ele está vendendo, ele não vai gerar, ele só vai gerar custo Não ali. tem comercial Não para tem recepcionar o convidado. Ele não tem um espaço para fazer uma reunião, porque vai chegar um cliente mais importante que ele precisa ter um ponto para levar a pessoa no particular e ter uma conversa mais fechada, mais decisiva. E o principal, que é o lead. Você tem que ter esse lead e depois ter um follow-up para conseguir, automaticamente, depois da feira, não perder o time. Colher tudo o que você... O empenho que você fez, o ROI que você fez ali, você investiu ali, para poder, né, colher o fruto. Esse que é o objetivo. E esse planejamento e execução costuma durar quanto tempo? O ideal seria, por exemplo, um planejamento de um stand aí de 80, 100 metros para cima, seria na faixa de uns 4 meses, 3 a 4 meses para trabalhar, né? Para todo mundo trabalhar com calma. O projeto, a gente conseguir montar um projeto com calma, com a cara do cliente, pensar em todos esses detalhes, na sala de reunião, na copa depósito, o que ele vai servir. Ele vai servir só um cafezinho, beleza, então eu consigo fazer uma copa menor e ganhar espaço para outras copas comercial. Não, ele vai servir 3 tipos de coquetéis, não sei o quê, vai fazer toda uma operação, então tem que ter uma copa... Então tudo isso é pensado, né? Ele precisa de um estoque, que são detalhezinhos que não aparece no design dele, mas eu preciso ter, que atrapalha a operação. Sim. Eu vou chegar lá com 20 comercial do pessoal que não vai ter onde guardar a mochila. Entendeu? São detalhezinhos que a gente tem que pensar todos esses detalhes. Então, por isso, o prazo de 3, 4 meses para a gente, sabe, esse vai e volta para ir afinando para não ficar em cima da hora. E aí, se acontece de começar um projeto em cima da hora, não tem tempo para executar tudo? Não, a gente consegue fazer em cima da hora. Só que o risco é muito grande. O risco do quê? De erros mesmo. Entendeu? Aí vai começar o quê? O que era exceção vira condição, que são os improvisos. Então tudo vai ser corrigido em cima da hora. Sim. A parte técnica, o vídeo, refazer, o conteúdo, sabe? Tudo isso. E as alterações do projeto em si. Porque o que acontece? Você tem um briefing onde o marketing direciona para a gente. A gente trabalha em cima disso. A hora que a gente volta com esse projeto já formatado para o cliente, o que acontece? Começam os setores da empresa a analisar. Então o pessoal do marketing, peraí, eu estou precisando de uma coisa aqui. Vem o pessoal de vendas, não, eu estou precisando de um display aqui para expor meu produto. Vem o pessoal de produção, não, eu preciso expor como é que é feito o meu produto. Então cada um começa as suas... Sabe? Aí para você, então, é muito mais fácil quando existe a agência no meio. Exatamente. Ela faz tudo isso. E o tempo.
Porque a gente tem esse tempo para a gente conseguir fazer esses Sim. encaixes. Agora, você imagina, você tem menos de um mês para a feira, até passar o briefing, desenvolver projeto, entrar nesses pequenos detalhes, né, que depois isso que vai alterando, vai mudando, vai mudando. E o que acontece? Vai apertando o prazo. E aí, aperta o prazo, o que acontece? Automaticamente mexe em custo. Ou sobe o custo. Vai subir custo, É. entendeu? Então, o que ele estava achando que era barato, vai estourar, porque tudo vou trabalhar com taxa de emergência. E também tem a questão da mão de obra, né? Porque quando você tem um projeto, né, para sair ali do forno, vamos dizer, você já contratou uma equipe para desenvolver Exato. aquilo. E aí depois você vem com mais alterações ou deixa para fazer isso no último momento, o que que acontece? Ele não vai ter mais aquela quantidade de pessoas para aquele projeto. Então, assim, entra numa fila, né? Entra para executar também numa fila. Então, isso é difícil o cliente entender, porque na cabeça do cliente, ele que está ali como primeiro, mas não está, né? Existe todo um processo ali para adequar o projeto, para pedir alteração e tudo mais. E esse mundo do evento, esse mundo da cenografia, são muitas alterações, Muitas. né? Muitas Porque aprovações, e vai e volta. muito, porque o cliente ele quer uma coisa e depois ele vai mostrar para um amigo ou para dividir com alguém da empresa e vem mais alterações. Aí a gente brinca, né, Marcelo, que a gente transforma num Frankenstein, né? É um projeto lindo, aí quando você vai ver já virou, a gente fala, caramba, a gente vai ter que começar do zero, porque foi inserindo tanta coisa que não tem mais como ser aquilo. Já não cabe mais naquele design, né? E aí tem a questão também, que aí eu posso falar um pouquinho como agência, que é a questão de você visualizar aquele projeto todo momento. Então, você vai pedindo alteração e vai visualizando aquilo, vai chegando um momento que o seu cérebro, a sua cabeça já vai vendo aquele projeto como não mais legal. Porque você vai, de tanto você ficar alterando. Exato. Aí você fala, poxa, não tá legal, ainda não é o que eu quero, mas não é. É uma questão até psicológica, sabe? De você ficar vendo aquele processo toda hora. É simples, Sheila. Você vai construir a sua casa, decorar a sua casa. Você não tem essa sensação? Você fala, tá faltando alguma coisa, né? Peraí, eu vou inserir mais isso. Aí, quando você vê, você fala, nossa, eu coloquei tantos itens. Peraí que eu vou tirar. É muito parecido, né? A gente brinca que constrói um apartamento, que é um apartamento. Em 3 dias. Em 3 dias. Depois tem que desmontar ainda, né? Ai, que tudo, dor. E tudo embora. Para desmontar a gente gasta 1 hora. 1 horinha e põe tudo para baixo. Mas é bem assim, a dinâmica é muito louca. É muito louco. Você constrói eventos de 300, 400 metros com mezanino, com escada, com segurança, suspenso no pavilhão, com cabo de aço, sabe, com tonelada pendurado em 4 dias, para receber 1.000, 2.000 pessoas em trânsito em 4, 5 dias de feira. É o caso da Intermodal. Quer dizer, então a responsabilidade é muito grande, a construção é uma coisa de louco. E assim, e o próximo já tem que estar engatilhado, né? Exatamente. Ou mais de um na mesma feira. Exatamente. Entendeu? Você tem várias feiras, a Intermodal, a gente está com vários na mesma feira e tudo funcionando simultaneamente. Então, por isso que você precisa ter também uma equipe de fornecedores, de operação, sabe, que condiz, que consiga entregar dentro de... Equipe que eu falo é o pessoal de comunicação, de técnica, de audiovisual, de limpeza, de segurança, tudo está interligado. E tudo tem que estar funcionando numa engrenagemzinha perfeita. Porque se um detalhezinho faltar, já transparece que aquela coisa não está legal. Entendeu? Então, quando você fala, nossa, mas foi muito simples. O stand é simples. Não é simples. Ele é simples, ele pode parecer simples, porque está tudo andando bem. Está tudo pronto. Está tudo andando bem, porque está todo mundo na mesma sintonia e a coisa está andando bem. Agora, se ele começa, é igual um botão de... Meu pai falava, é igual um botão de camisa. Você botou o primeiro errado, não vai chegar nunca em cima, não vai bater. Verdade. E o stand é exatamente isso. Começou errado,
ele não vai bater, ele não vai dar certo. Essa é a Entendeu? importância de ter empresas sérias, Exatamente. experientes na área, trabalhando por trás. Porque eu mesmo, com dor no coração, já declinei vários projetos, não é por preço, não é por nada, mas pela filosofia e pelo como eu vi que o cliente está conduzindo a coisa. Ele quer conduzir de uma forma que não vai, eu sei que não vai dar certo. Então, várias vezes eu já declinei o projeto justamente por isso. Eu falei, não vai rolar. Desculpa, mas eu não vou seguir, porque eu não vou comprometer o meu nome Sim, num projeto que eu sei que não vai atingir nem o meu objetivo, nem o dele. sim. Porque eu sei que ele está imaginando que ele vai ter um retorno, um ROI ali que vai. E não vai. Sim. Então, você tem que ter essa seriedade. Então, por isso, sabe, eu falo, pesquisa as empresas que eles foram procurar, tal, porque se for só em preço, aí é complicado. Então, eu estou fora desse tipo de mercado que a pessoa busca só preço e fica, sabe? Então, esse mercado não cabe isso. A gente tem que Né? garantir qualidade, custo-benefício, né? Então também não dá para a gente ir naquela montadora ou naquela empresa com um custo assim tão barato. É algo que você tem que ficar esperto, porque eu adoro, né, acompanhar as montagens, tá ali, sempre tô junto com a minha equipe, trabalho com outras empresas também, além do Marcelo, e aí eu vejo que tem empresas que não entregam e que que o que prometeu para o cliente ou que ilustrou através de um projeto não foi entregue. E você vê pessoas assim passando mal mesmo, sabe? De falar, eu não acredito, não vai dar certo. Então, é uma filosofia que eu gosto muito da empresa do Marcelo e que isso vai de encontro também com a filosofia da NEL. A gente entrega um sonho. E esse sonho tem que estar na expectativa do cliente, né? Então, o cliente, ele separou ali, ele parou para pensar o quanto ele vai investir naquele projeto. Então, tem que estar de acordo. Todos os detalhes têm que conversar. Desde da marca do cliente, né? Quantas e quantas vezes a gente recebe a comunicação interna do cliente errada e a gente vai lá, tira a comunicação e faz novamente. E assim, faltando 10 minutos para abrir a feira, mas a gente tem esse cuidado porque é ruim estar um nome errado, uma cor errada, uma parede mal posicionada, um logo caindo. Então a gente tem essa questão muito séria, né, Marcelo? Sim. Se a gente promete, a gente entrega. Comprometimento né? mesmo, Comprometimento com todos, né? E aí, nessa questão de infraestrutura e execução, qual que é o papel da equipe para que o stand saia do projeto dessa forma perfeita? O papel da equipe. É a coluna vertebral do sistema nervoso. Estejam preparados. É a coluna vertebral onde vai você ter o pessoal qualificado para a gente estar, sabe, criar tudo isso, inclusive a começar pelo projeto, né, e a viabilização do projeto em si. E o sistema nervoso que eu falo para operar tudo isso, para fazer acontecer. Porque você vai virar à noite, você vai, na construção, você vai ter o time, porque o cliente, às vezes, ele tá lá, sabe, 2 dias para começar a feira, ele está pensando ainda que imagem que ele quer colocar ali. Fala, gente, falta 2 dias para começar a feira. Então o cliente, mas vamos mudar aqui, vamos mudar. Sabe? Então, você tem que ter essa calma. Que é mágica, né? Se você não tiver realmente parceiros que tenham esse mesmo filosofia, esse comprometimento da entrega, compromete. Por isso que eu falo de custo. Não adianta, porque se um cliente, se um parceiro meu vai virar à noite, ele tem que estar satisfeito. Sim. Você Ele tem que estar satisfeito. Exatamente. Se ele vai virar, se o cliente, se ele chegou para um projetista, se ele vai chegar na sexta-feira, às 6 horas da tarde, como várias vezes aconteceu, e querer uma alteração, para segunda-feira, às 8 horas da manhã, ele apresentar para o CEO dele, ele vai ter que virar o fim de semana. Isso tem um custo. Então, tudo isso, sabe, eu preciso ter condições financeiras de ganho e uma condições de profissional, sabe, de uma equipe técnica que queira correr junto, sabe, um profissional que queira correr junto, que vai estar trabalhando junto. Por isso que é importante a gente trabalhar
No caso da agência, que a gente tem esse link, que a gente tem esse casamento, exatamente por isso. Que é uma confiança, assim, é um casamento de verdade. Sim. Porque é muita confiança. E É aquilo, né? Se dá certo, é melhor não mexer, deixa assim, né? porque é muita confiança. É. Sabe? Saber que A pode agência, contar. E exatamente. ser transparente também, Exato. né? E às vezes essa comunicação entre a gente e o nosso fornecedor, ela tem que ser muito clara, né? Ela tem que ser muito jogar limpo, a gente Sim. fala, né? Porque também não adianta a gente ficar com, sabe, com receio de contar para o nosso parceiro, para o nosso fornecedor que aquilo vai ser alterado, que aquilo vai ser mudado, ou que não deu certo. Enfim, então essa transparência faz com que ele consiga se encaixar no prazo que a gente precisa e a gente também segurar a ponta aqui do outro lado para que o cliente entenda que não é tão rápido, né, como ele imagina, né? E mais uma vez, o nosso foco é sempre estar visando a qualidade de entrega de um projeto que ele está idealizando ali, né? E quando ele vê aquilo construído, é um nível de detalhe, é um nível de cobrança assim, em cima da gente, né, Muito Mar? grande. Muito grande, de falar assim, nossa, mas no projeto a luz estava branca e agora você colocou uma luz amarela. Mas, na verdade, o projeto a gente põe efeito de luz, né, do computador para poder destacar. Então, é indiferente isso, mas a gente ouve isso, É. né? Então, é um nível de detalhe, assim, inacreditável. Foi o que eu falei, porque o cliente ele não está acostumado a fazer isso todo dia, como a gente está. Então tem coisa que para ele por exemplo, você manda para um cliente um memorial descritivo do projeto, ele não lê. Ele pega o final e vê o valor final. Sim, Ele não lê, sabe, o que está no descritivo, porque ali você está vendo um papel. Né? A gente é mais. Isso é uma coisa que eu bato muito com a minha criação, é ser o mais fiel possível que está no papel. Lá. sim. Porque o cliente não lê. Às vezes depois pede uma coisa que não estava lá. Exatamente. E a gente tem expertise de visualizar o projeto e já imaginar que ele falou, pô, aqui ele está achando que é madeira, mas não é. Aqui vai ser uma napa forrada com madeira. Tá. Né? Um design de madeira na napa. Então, explicar, porque ele não vai entender. Então, você tem que colocar isso bem, aflorar bem, para ele saber, até se proteger, para não estourar na hora. É aquilo, a questão da experiência. Exatamente. Né? Você já sabe o que esperar, porque Exatamente. a outra parte, de repente, não entendeu. Exatamente. Vocês fazem isso praticamente o ano inteiro, às vezes tem empresa que faz uma feira por ano, Sim. e aí não tem essa Não tem expertise, experiência. não tem. E às vezes a napa não tem no Pantone do cliente, tá? A gente tem que se virar nos 30. Mandar imprimir. Mandar imprimir, Enfim. ou pintar, ou criar uma tinta. Então, a gente tem essa questão também. Então, nem sempre a gente consegue chegar na cor, no tom exato. Então, existe muita particularidade no momento de construir um stand. São os detalhes, né? E é o que eu falo. E se pegar um stand de 30 metros e um stand de 300 metros, a importância é a mesma. A mesma Que dificuldade. Porque às vezes você pega um stand de 30 metros que o faturamento dessa empresa é maior do que aquela empresa que está fazendo de de 100 ou de 200 ou de 300. É que naquele momento, o momento dela, ela só quer estar pontual na feira. Tá, Então você tem que analisar, exatamente. Então não é o cliente é mais importante, você está dando mais atenção porque aquele cliente tem 300 metros. Não é isso. Para a gente, todos os clientes têm o mesmo peso e a mesma responsabilidade. Porque o objetivo é o mesmo, é entregar e passar o brand dele para quem está na feira visitando. Perfeito. Né? Qual é o ponto mais importante que ajuda a impulsionar os negócios nessa questão do cenário, de participar de feira? Você fala em questão do investimento do cliente. Sim, sim. O mais importante é ele saber o que ele quer. Tá. Não basta se ele trabalha no ramo, vamos dizer, a gente está falando intermodal. Ele tem que saber o que ele quer atingir ali dentro. Então, ele tem que ter muito bem, junto com a equipe dele, junto com a agência, focar para conseguir transmitir isso. Tá. Para ele conseguir ter a meta dele, senão ele vai simplesmente um stand bonito por estar bonito, ele vai só gerar custo para ele. Exato. Só despesa. Porque ele não vai ter rendimento disso. E a gente já até falou, mas é importante enfatizar novamente, a gente realiza sonhos, né? Então, assim,
esses projetos que você desenvolve junto com a sua equipe de design, tem essa questão interna de vocês, que vocês falam assim, olha, a gente está pondo um sonho no papel. Como é isso com a sua equipe? É uma coisa, por isso que eu falo, a gente tem que tratar com muito carinho. Uhum. Porque é difícil quando você trabalha com uma empresa que ela tem um produto físico, é uma forma. É muito mais fácil você conseguir colocar aquele produto físico no stand do que o cara tem uma tecnologia ou o cara tem um sistema de transporte, que é difícil você passar isso Tangível, né? exatamente, a palavra tangível. É difícil. Sim, Então, é verdade. aí é a hora que você tem que criar. Hoje você tem recurso tecnológico para fazer isso em vídeo, em ativações, em QR Code, sabe, em vários tipos de ativação que você possa Trazer o serviço, né? trazer o serviço e essa tecnologia para o Sim. pessoal. Como eu falei, ter uma equipe qualificada em loco para conseguir captar esse lead, para dar essa continuidade da feira. Sim. Porque a feira acontece em 4 dias, mas com 4 dias, uma feira bem trabalhada, ela conseguindo captar todos os leads, ela consegue, com um follow-up rápido, ela tem um retorno e trabalhar. Isso vai alimentar o pipeline dela por 6 meses. Sim. A gente percebe que às vezes tá ali todo mundo no evento, na feira, mas é um evento. E, na verdade, a gente tem essa visão, né, tanto a agência como o fornecedor que entrega o stand, que não é um evento, né? É um momento ali de divulgar, de conquistar novos negócios, né? É um investimento, então, investimento que não é barato. Exatamente, não é um investimento alto e que a gente se preocupa muito desses leads, desses contatos, realmente saírem dali da feira concretizados, né? E eu, como agência, eu posso falar que alguns clientes eu trabalho atuando junto com marketing e às vezes não há um planejamento, né? De como essa equipe comercial vai trabalhar nesse evento. E isso traz para a gente, na entrega final, um problema, porque a gente vira um custo. E, na verdade, a gente não é um custo. É um investimento. Né? A gente está proporcionando um caminho para que aquele cliente consiga mais visibilidade e consiga falar com aquela pessoa que ele não fala durante não sei quanto tempo, aquele comercial que não consegue fazer uma visita, né? Até pela nova forma de trabalho que a gente está agora, de ser híbrido, né? Então, as empresas precisam também ter essa consciência de que precisa um planejamento comercial também para atacar. Então, como vamos capturar esses leads? Como vamos trazer o retorno desse investimento? Não é só o stand bonito, Não. chamativo, Não. Precisa ter o retorno. Ele precisa E ter aí toda uma operação ali. Cada um trabalhando, Exatamente. Fazendo a sua parte. Exato. E aí entra o comercial, que é tão importante Exatamente. nas feiras. Por isso que esse retorno do cliente, ele tem que saber muito bem o que ele quer, ter esse treinamento junto com o pessoal de marketing, do comercial dele, de tudo com a agência, auxiliando para trabalhar junto para ter esse resultado. Porque você vai chegar depois da feira, e aí, como foi a feira? Mesmo que o objetivo dele seja só de visibilidade, entende, Sheila? Então, mesmo que seja só um institucional, ele precisa ainda assim ter esse planejamento. Porque o seu cliente, o seu visitante chega no seu stand e ele não sabe com quem ele fala, ele não sabe quem é a pessoa que está ali, ele não sabe nomes, né? Então, isso é muito ruim. Então, isso é só um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Quando eu chego ali para conhecer aquela empresa X, eu quero saber com quem que eu vou falar. E se isso não está identificado, ele fala, depois eu volto, e ele não volta. E aí, aquela empresa que já tem uma imagem construída, de repente, para alguns, pode ir ladeira abaixo. Exato. Por não ter esse atendimento. E esse espaço no stand também para ter esse atendimento, proporcionar que o cliente seja bem-vindo, bem recebido. Porque não tem nada mais fácil e mais gratificante que você trazer o seu cliente para dentro da sua casa. Sim. É muito mais fácil para ele vender o peixe dele, para ele mostrar o trabalho dele, para ele mostrar
o sistema, a plataforma, enfim, o que ele tem para É a vender oportunidade dentro ali, da né? casa dele. É. Então, o stand, primeiro ele precisa ter exatamente a cara dele, seu perfil do cliente, Sim. a carinha da empresa, o cliente estar ali dentro, se sentir em casa, se sentir, a empresa é assim, Acolhido, né? acolhida. E como é a empresa? Exato. Se é uma empresa Tem organizada, que que ser está uma extensão, uma né? extensão, Do exatamente. atendimento dele durante todo o ano, né? Então ele quer chegar ali, ele quer que você pare para falar com ele quer que você sirva um café, uma bebida, né? Exato, ele Então, quer se sentir importante, ele está sendo. é, E ele está dentro da sua casa, então você não pode perder essa oportunidade. Sim. sim, Ele sentou ali você tem que vender seu peixe. Então, o que acontece? O stand é o começo da relação, não é o fim. sim. Então, é ali que começa o namoro. E ali você tem que amarrar. E não É. deixar perder essa oportunidade do cliente ir embora e ir para o concorrente que está do lado, Sim, que está no stand da frente. sim. Porque normalmente eles escolhem as áreas assim. nichos. Por nicho, o meu concorrente está na frente. Então eu vou ficar do Eu vou lado. ficar do lado. Ele já quer pegar. Então ele tem que trabalhar tudo isso. Agora, se ele não tiver essa administração, essa coordenação de venda, de marketing, ele perde a oportunidade ali. E a gente, assim, o que é gostoso de trabalhar nessa parte de evento. Então, como a gente pensa em detalhes, né, em como a gente vai superar essa expectativa daquele visitante, o que eu gosto muito da empresa do Marcelo, né, de trabalhar com eles. Eles pensam em tudo. Então, como ele falou, desde a parte do que eu vou servir no buffet, então ele precisa entender qual é a minha estrutura que eu vou ter dentro da minha copa, de que forma que vai ficar posicionado, né, o bar, um balcão para o café, as recepcionistas. Então, existe uma conversa antes, um briefing, não só por escrito, mas também um briefing que a gente tem uma reunião antes e ele quer saber cada detalhe. Então, isso para mim faz uma grande diferença, porque eu estou vendo que ele está me tratando como agência e eu representando o meu cliente como não só mais um, e sim como uma empresa importante. Então, esse atendimento também faz toda a diferença do seu projeto sair 100% perfeito. O que você vê no computador sair também executado. Exato. Muitos clientes, às vezes, o que acontece no marketing? Ele manda um briefing para a gente, eu copio e cola, copio e cola. Aí eu falei, vamos fazer uma reunião. Ah, não estou sem tempo para fazer. Você está sem tempo para fazer uma reunião, para contratar um stand que vai custar 200, 300 mil reais? Você me desculpa, né? Tá Então, jogando dinheiro fora. tá queimando dinheiro. Tá jogando dinheiro fora. Sabe, se você não tem meia hora para a gente ter um brainstorm e conversar sobre a respeito, sabe? Então, por aí você já começa a filtrar quem são os clientes. Sim. É onde a gente começa já a analisar esse vale a pena, esse não vale a pena, porque você não vai dar resultado. Vai dar muito trabalho, vai ter negativa no final, exatamente. porque não tem como fazer a parte dos outros. Você faz a sua, mas não tem como fazer a do outro. E aí Você imagina, delicado. o cliente não tem meia hora para bater um papo com a gente de um investimento dessa. Então você já vê que o perfil dele, sabe? Então ele tá só ali, como é que fala? Buscando alguma coisa que não vai ser eu que vou entregar. Então, Marcelo, na sua visão, o que faz um stand realmente se destacar dentro de um evento tão competitivo? Porque, assim, a gente hoje está com o mercado de evento, ele voltou muito forte depois da pandemia, né? E a gente está com... Você participa de grandes shows, de grandes feiras, de grandes cenários, né? Conta um pouquinho pra gente o que é isso, sabe? Tá nesse evento, participando disso. E qual é realmente essa visão, sabe? Qual é a sua visão? Olha, a gente participa de vários tipos de eventos, tá? Mas basicamente o que tem de comum entre eles, né? Porque todo evento o empresário quer mostrar como está a empresa dele, a posição da empresa dele no mercado, como está para os funcionários, sabe, homenagear os funcionários, enfim, tá? Então vem crescendo muito, porque esse lado humano foi o que a gente falou, está muito presente agora. Tá? Ele tem que estar essa valorização, ele tem que estar. Então eles estão fazendo muita convenção. Eles diminuíram aqueles mega eventos, trabalham com uma coisa mais fechada. Ele leva o funcionário para uma convenção, fecha um hotel, o cara fica 3, 4 dias ali,
ele vai ter as palestras chatas, mas ele também vai ter o show, ele vai ter o jantar, ele vai ter, sabe, a área de lazer, a valorização, ele vai ganhar prêmio, ele vai... Então, tudo isso faz com que o funcionário puxe e vista a camisa dele cada dia mais. Isso é Legal. muito importante, tá? Porque não adianta, não é só o pagamento, vamos dizer assim, falando, ele tem que ter esse lado mais humano. Uhum. Então, depois da pandemia, a gente sentiu isso, sabe? E esse comprometimento que os clientes estão tendo com os funcionários, estão tendo, os empresários estão buscando com os funcionários, isso vai depender do comportamento dos empresários mesmo, como ele está tratando os funcionários, Entendi. para trazer ele próximo dele. E isso acontece também com os clientes, tá? Então, por exemplo, nas feiras, cada vez mais, o stand ele é pensado no quê? Em experiências. Em experiências, em ativações. Então ele vai para aquilo lá, ele vai para aquele campo, para dentro do stand, tem que ter ativações que ele sinta a emoção, sabe? Que ele sinta aquela coisa que fique na memória. Sabe? Que ele sai de lá com memória daquilo lá. Marca, aquilo lá marque. Sim. Então, é um lado visual, sabe, a grandeza do stand, o efeito, sabe? O carinho como ele tratou no buffet, ele vai receber lá o café dele com o nome dele escrito, sabe? Esses pequenos detalhes que é o que marca, que né? vai marcar. Ele vai sair daquele stand ali com a experiência, sabe, dentro do subconsciente dele. Ele já vai te ver no mercado como já totalmente diferente. Não aquela coisa fria que você tem um cara parado na frente, uma menina, né? Que nem eu falo. Outro dia eu falei pro cliente, cara, para estar trabalhando desse jeito que você está trabalhando, você não treinou, é filho colocar um vaso ali. A pessoa... Uma placa ali, porque a coitada ela não sabe, você nem passou... Sabe, ela tem que ter essas informações, tudo isso. Para quê? Porque a hora que o cliente entrar ali dentro, transforme. E aquilo lá fique na memória dele. É o que eu falei também, né? Em relação a você saber com quem você vai falar, né? Então, exatamente. Treinar a equipe comercial que vai estar nesse stand, nesse evento, enfim, né? A pessoa que vai estar ali representando a empresa, ela realmente tem que ser um cartão postal da empresa. Exatamente. Ali, né? Ela tem que saber que ela faz parte de todo esse processo. Exatamente. Exato. Então, o Marcelo tem total razão. A gente precisa ver um casting que consiga conversar, que consiga lidar com uma dinâmica do stand. Não pode ser uma pessoa que fica ali só parada, entregando um brinde, ou que não dê um sorriso. Tudo isso representa a imagem da empresa, né? Então, é muito importante pensar em cada detalhe, em cada situação, seja um evento grande, seja uma palestra, essa experiência é bacana. A gente está muito próximo da Intermodal, né, que é um evento grande que eu e o Marcelo participamos juntos, e é muito legal a pessoa perguntar assim para a Nel, né, para mim, com qual stand você tá? Quem você tá fazendo? Aí eu falo, eu tô com o stand X. É aquele do ano passado que tinha aquela luz? Foi você que fez? Nossa! Então, isso, para mim, é um retorno, é um feedback do meu trabalho, do trabalho do Marcelo, de que aquela pessoa visitou e realmente marcou, né? Sim. Então, uma iluminação, uma comida, isso é muito legal. E entrando nesse assunto, Marcelo, a gente está indo para o final do nosso bate-papo. Foi tranquilo? Tranquilo. Foi gostoso? Muito Deu bom, para muito curtir? gostoso. Eu quero fazer uma pergunta aqui, que daí acho que cabe tanto para você, Marcelo, quanto para Ellen, que vocês juntos já atenderam grandes empresas. Tem aqui algumas relações, como Serasa, Oral-B, Nutella, Claro, Heineken, Tóquio Marine. E eu quero saber de vocês o que costuma ter em comum nos estandes para essas grandes empresas. Bom, as grandes empresas, o que acontece com elas? Elas já estão um pouco mais estruturadas, estão mais acostumadas a trabalhar com feira, tá? Então elas costumam, normalmente, o que tem em comum entre elas trabalham com o ESG, todas mudaram esse perfil, trabalhando com alguns elementos de sustentabilidade, enfim, que depois da pandemia também se virou um ponto muito importante, que a população cobra isso, né? Ela trabalha muito naquilo que eu vou bater na mesma tecla. Ela sabe muito bem qual é o público dela e quem ela quer atender.
Então, por exemplo, ela sabe, você pega, por exemplo, empresas de bebida, que ela sabe que ela tem a área dela de varejo, ela tem a área dela de atacado, então já tem pessoas para cada determinada hora, a pessoa entrou ali, ela sabe quem é, para onde ela vai levar, para onde ela vai abraçar, entendeu? Então ela faz todo essa ponte, tá? Para ela ter justamente que ela não perde o contato, porque o investimento é muito alto. Sim. Ela costuma trabalhar com antecedência, ela não deixa para trabalhar na última hora, porque ela consegue pegar um ponto numa entrada de uma feira, sabe, um ponto de visualização que vai estar em destaque. Tá? Então já começa por aí. E o tempo de criação, que a gente tem aí de 3, 4 meses para trabalhar, com calma, pensando, sabe, naquilo que a gente já Em voltou a falar, em estratégias, né? estratégia, em cada ativação, o que a gente vai fazer, o que tem de novo no mercado. Né? Porque hoje o dia está muito dinâmico. Está acontecendo, a China está mandando coisa. Toda semana você vai na rede social, você está vendo coisa diferente de tecnologia, de Sim. LED, enfim. Interagindo então, interagindo mais, cada né? vez mais com o cliente ali dentro do stand. Então, elas já estão adaptadas, preparadas para isso. Né? Como já tem muito tempo de feira e tudo mais, ela tem uma equipe já preparada. Que isso que as empresas que estão começando a participar de evento têm que se preparar para isso. Porque não adianta só falar, eu vou participar. Tudo bem, ela tem um caixa para participar, mas ela tem que ter essa filosofia. Sim. Que não é simplesmente, ela tem que parar a empresa, sabe, a parte administrativa, Sim. de marketing, e trabalhar todo mundo Focar. para focar para aquela coisa que dê o resultado. Sim, então é bem o que você resumiu nossas empresas, todos aqueles pontos do começo que Exato. você falou, e que aí talvez esteja a chave do sucesso Sim, para uma feira que é entregue bem sucedida. exatamente. Bater na tecla que precisa de ter uma estratégia, Sim. sabe? E pensar bem, né? Qual é o objetivo com essa feira, né? Então, não tem outra forma a não ser treinamento, a equipe correta para estar trabalhando, pontual, né? Então, assim, a experiência do seu convidado, do seu visitante tem que ser incrível, né? Ele tem que entrar e realmente não querer sair para ficar lá, para não dar Exato. tempo dele ir no seu concorrente. Sim. Então, você tem que trazer tudo isso de uma forma muito agradável e bonita. E num espaço que nem sempre é um espaço grande, Exato. né? Mas tem que ter esse planejamento. E essa é a diferença de uma empresa com bastante estrutura, que já pensa isso há um ano atrás, né? Então, a gente sempre aqui na NEO, a gente sempre está falando que o mínimo para se organizar um evento dessa magnitude é de 6 meses, né? O Marcelo falou 4, mas a gente começa muito antes. Começa antes. Né? Com as pesquisas, com as ideias, montando esse briefing. O cliente aprova o briefing para depois a gente disparar para as montadoras, para parceiros, enfim, é complicado. Não é do dia para a noite que se faz. A gente demora muito tempo para entregar o melhor para o cliente. E com resultado. Exatamente. Que é o principal, exatamente. com resultado. Não é só entregar o stand em si. Esse é o principal. O Marcelo fica com a gente até o último minuto da entrega, né? Isso também é algo para sempre estar pontuando, que se você vai contratar sozinho, fechar o seu stand, sempre se preocupa com isso, né? Se a pessoa que você fechou vai estar lá acompanhando o seu projeto. Porque às vezes você fala com uma pessoa e para executar é outra. E aí aquela que está executando não tem o briefing, aquele carinho, aquela situação que a gente planejou lá atrás. Então, isso tem que ser uma cobrança real do cliente para o seu parceiro. Ele sempre está até o último minuto. O primeiro dia do evento, ele faz questão também de participar para ver se está tudo ok. E a ANEL está sempre lá também, sempre deixando alguém dentro do stand para atender o cliente no que ele precisar e ter certeza que a nossa entrega vai ser 100%. Perfeito, ótimo. Para quem está assistindo esse podcast, esse episódio é um episódio de grande valia, assim, para empresário que está levando sua marca para a feira, entender esses pontos que são importantíssimos para quem trabalha nas empresas, os funcionários, saber que tem esse papel,
que é primordial você ser parte ali de todo o processo e dar atenção para essas reuniões, para esse olhar. Para quem chega na feira, vai visitar, acho que a partir desse podcast vai conseguir perceber a diferença de um stand bem elaborado para um que não esteja tão bem elaborado. Então, aqui conversamos com a Ellen, que é da ANEEL, que traz aí toda essa questão da agência, e o Marcelo aqui, que traz toda essa parte de cenografia. Então, é um episódio que está trazendo um bom conteúdo para quem está aí nas feiras. Estou muito feliz. Muito obrigada pela sua presença com a gente hoje. Eu que agradeço. Marcelo, vamos aproveitar aqui. Quero pedir seu Instagram. Vai aparecer aqui na tela o arroba do seu Instagram para as pessoas poderem te achar nas redes sociais. Lá no Instagram tem os trabalhos que a gente faz, né? Os melhores trabalhos, tal, estão todos lá. O Instagram é @togoceno.com. Tá? Pode entrar lá que a gente vai ficar feliz. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço. A gente adorou você estar aqui, disponibilizar um pouquinho do seu tempo para poder passar todas essas informações, né? É uma coisa assim muito inovadora nesse processo da gente trazer alguém para falar em detalhes tudo que acontece nos bastidores. A gente agradece muito você, obrigada mesmo. E volta mais vezes aqui no nosso podcast. É só convidar. Super convidado já. Foi ótimo conhecer os bastidores desse universo e entender que grandes projetos de eventos vão muito além da estética. Eles envolvem planejamento, estratégia e infraestrutura e colaboração entre especialistas. Marcelo, muito obrigada por compartilhar a sua experiência e mostrar como esses projetos podem transformar ideias em experiências e oportunidades reais de negócios. Eu que agradeço o convite, gente. Muito obrigado. E para você que está nos ouvindo, se gostou dessa conversa, continue acompanhando o Clube Neo. A cada 15 dias voltamos com um novo episódio, trazendo profissionais que estão nos bastidores das grandes transformações do mercado e ajudando a construir o futuro dos negócios. Você pode ouvir nas principais plataformas de áudio. Ative as notificações e compartilhe esse episódio com quem também precisa conhecer mais sobre esse universo. Até o próximo episódio.